Olá, meus queridos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o esvaziamento de termos históricos, políticos e até jurídicos que vem ocorrendo nos últimos anos, em virtude do processo de polarização política e do uso das redes sociais. Antes, porém, eu gostaria de pedir gentileza àqueles que não são inscritos, né? Que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Recentemente, o presidente Lula causou alguns embaraços diplomáticos para o Brasil ao afirmar que Israel pratica genocídio contra os palestinos. Isso seria decorrente do alto número de baixas de civis, né, de dano colateral, dos ataques que Israel diariamente lançam contra Gaza, né? Mas será que essas mortes de civis e o cerco a Gaza por si só constituem atos de genocídio? Pois bem, genocídio foi um termo criado em 1943, alguns dizem em 1944, por um advogado judeu, Rafael Lemkin, né, que teve membros de sua família que foram assassinados pelo nazismo, para caracterizar, né, a ação dos nazistas contra os judeus, né, não apenas contra os judeus, mas também contra os ciganos, os deficientes, né, e todos aqueles, os comunistas e todos aqueles que foram vítimas dos campos de concentração e dos extermínios em série. Em 1948, a ONU ela adota esse termo, né? Ela adota o termo genocídio, né? E através de uma convenção transforma ele em internacional. Posteriormente, ela ingressou em 1958, se não estiver enganado, 56, 58, ela ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. E também consta no dicionário, né, como uma ação que visa exterminar totalmente ou parcialmente um povo, né, em razão de sua religião, de sua cultura, né, de sua origem. Gênus vem de povo, né? Sídio vem de matar, eliminar, né? Então, matar, eliminar um povo. E também existem outras ações, né, como, por exemplo, privar um povo ou um grupo étnico de recursos, né, que permitam a sua sobrevivência, que causam morte, também infligir grave dano físico ou psicológico a esse povo e também evitar nascimentos ou transferir crianças, né, de maneira forçada para outros grupos, né? Ou seja, o termo genocídio ele demanda medidas ativas, né? Em janeiro, né, a África do Sul ela apresentou uma petição na Corte Internacional de Justiça, né, acusando Israel de genocídio, que o governo brasileiro recentemente endossou, né, essa petição, confirmou, corroborou, né, essa narrativa, mas os 17 juízes da Corte Nacional de Justiça limitaram a fazer uma recomendação a Israel, né, ao Netanyahu, para que evitassem ações que poderiam ser interpretadas aí como genocídio. Ora, então nem a própria Corte Internacional interpretou as ações até o presente momento como atos de genocídio. Logo fica evidente o uso político do termo genocídio, tanto pela África do Sul como pelo governo brasileiro, né? E de outras personalidades que insistem nessa narrativa contra o governo israelense. Mas esse tipo de discurso ele acontece não apenas, né, em relação a guerras, mas também dentro do próprio país, em ações muito controversas. Em exemplos que eu posso citar agora, o velho discurso acadêmico, né, de setores acadêmicos, setores do jornalismo, de setores ligados ao progressismo, que afirmam que ocorre no Brasil um genocídio negro praticado pelo Estado brasileiro, né, insinuando que o Estado tem políticas, né, de destruição deliberada das pessoas por serem negras, né? Inclusive que os agentes de segurança, né, os agentes estatais que aplicam a força, geralmente a polícia, eles de maneira deliberada e intencional, eles eliminam ou lesionam gravemente as pessoas simplesmente por serem negras, né? O termo também foi bastante utilizado no governo anterior pelos opositores do presidente Jair Bolsonaro, que recorrentemente o acusavam de genocida
em razão da sua gestão infame, né, infeliz, desastrada da pandemia de Covid-19, mas que por si só, né, não fornece elemento nenhum que pudesse pesar contra ele alguma acusação de genocídio, né? Não existiu nenhuma ação deliberada, né, por parte do governo do presidente que se enquadrasse nos elementos demandados, né, pela lei que tipifica o genocídio. Mas essa deturpação, esse esvaziamento dos termos históricos não se refere exclusivamente ao genocídio, mas nos últimos anos, em razão da polarização política, nós vemos muito os termos fascismo, nazismo e comunismo usados de maneira totalmente equivocada, né? Como insultos, né? Como xingamentos, como forma de tentar diminuir, detratar um opositor. Por exemplo, o fascismo, a partir de 1922 na Itália, não foi apenas uma ditadura, um regime autoritário como os vários que existiram ao longo da história. Existiram algumas premissas que o tornaram bastante particular, como, por exemplo, o culto à morte, a subserviência ao Estado, né? Nada fora do Estado, tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, né? Tinha a ideia de formação do novo homem, né? Por isso, intervenção muito forte na educação, na cultura. Então, só porque uma pessoa veste uma camisa verde e amarela, canta o hino nacional e vai na manifestação, você não pode qualificá-la como fascista, né? Fascismo é muito mais do que isso. Da mesma forma, em relação ao nazismo, o nazismo ele tem uma questão racial muito presente, né? Você tem a questão do arianismo, você tem na outra ponta raças inferiores, você tem o antissemitismo, e você defende o extermínio desses indivíduos, né? A não existência do outro. Então não é apenas o culto a um líder autoritário, né? São questões bastante complexas. Então você não pode, por exemplo, acusar um indivíduo, um liberal que tem uma ideia de liberdade de expressão irrestrita, de ser nazista, né, por exemplo. Mas os reacionários que sonham, né, com um passado ideal, onde a vida era feliz, você não pode colocar no mesmo balaio, né, do que um nazista, do que um fascista. É claro que isso aí é um uso político do termo, né, simplesmente para detratar um opositor. E do outro lado da moeda nós temos o termo comunismo, que também é utilizado sem critério algum, apenas para detratar pessoas que geralmente são de esquerda, né, ou que pensam diferente de alguns reacionários, né, ou de algumas pessoas que se julgam de direita, mas que têm uma visão política bastante debilitada. Da mesma forma, é um raciocínio infeliz você querer colocar no mesmo grupo um social-democrata que acredita na democracia liberal, que sabe que o capitalismo venceu, mas que esse sistema econômico precisa de um freio, né? Ele precisa de controle, e que defende uma redistribuição de renda através de uma tributação maior, né? A criação de um estado do bem-estar social. Você não pode colocar esse meio cidadão no nível de um stalinista, de um comunismo ortodoxo, que defende, né, a socialização dos meios de produção, a destruição da sociedade privada e o pior é o extermínio, né, a eliminação, o assassinato da classe média, da classe burguesa, né, da classe patronal e coisas dessa natureza. Mas enfim, nós temos exemplos de ambos os lados, né, fruto dessa polarização política, de um emprego de termos históricos completamente deturpados, né, esvaziados dos seus sentidos clássicos. Né? Parece que é uma situação que nós vamos ter que enfrentar por bastante tempo. Não há sinal, né, de um processo de normalização. Eu nem digo de normalização, mas de despolarização, né, da criação de opções intermediárias, principalmente nas redes sociais, que virou um campo de guerra, né, um campo aberto,
onde pessoas de visão contrárias ficam se atacando. Essa foi a nossa contribuição para o tema, né? Esperamos que os senhores tenham gostado, né, da nossa participação e nós nos vemos no próximo vídeo. E se caso chegar até aqui, nosso agradecimento, né? Não deixe de curtir o nosso vídeo, nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.